Bem-vindos à Rádio Fala Sanches Web. Estou aqui hoje com o escritor e geógrafo Pedro Neto, para o nosso bate-papo aqui, Pedro Neto. Eu agradeço a sua atenção e a sua generosidade por estar aqui presente nesse momento, né? E também a paciência, porque houve uma série de movimentos aqui que a gente teve que romper, né, para poder continuar esse nosso trabalho. Mas Deus é maior e nos permitiu que a gente fizesse, né? Tudo bem. Amém. Pedro, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua origem, né? De onde você veio, né? Qual a sua cidade natal, o que influenciou a sua obra? Sanches, eu, pela primeira vez na minha vida, decidi colocar num livro, meu 14º livro, que é o romance Sete Vidas à Minha Espera, o lugar do meu nascimento. Eu nasci num povoado chamado Criminoso. Criminoso. É, Criminoso. Criminoso, então, eu olha acho que nome, isso, rapaz. E isso enriquece a biografia, é uma curiosidade, né? É algo diferente. Eu nasci no Criminoso, no dia 18 de dezembro de 1972, um povoado pertencente à Vitória do Mearim. E fui morar em Arari aos 8 anos de idade. Cheguei em Arari aos 8 anos, primeiro filho de uma prole numerosa, de 7, né? Filho de Manuel Dutra e Graça Dutra. E quando eu fui morar em Arari, eu tinha 8 anos de idade. Sim. Por isso que eu digo que eu sou vitoriense de nascimento e arariense de coração. E quis Deus que eu me tornasse, muitos anos depois, décadas depois, o presidente da Academia Arariense de Letras, Artes e Ciências, que eu tenho um orgulho muito grande, porque é a minha cidade. Vitória eu tenho um carinho muito grande, mas Arari é realmente a cidade que me acolheu aos 8 anos de idade, onde eu fiquei até os 18, vindo para São Luís aos 18 anos para fazer o ensino médio. Você entende que a cidade de Arari ela influencia a sua obra de alguma forma? Muito, muito. Meu primeiro livro, Geografia, Prosa e Poesia, lancei em 2010. De lá para cá, nos últimos 15 anos, eu lancei 13 livros, praticamente um livro por ano. E quase todos os livros que eu produzo têm alguma coisa de Arari. A cidade que a gente elege como nossa, mesmo não nascendo lá, é uma cidade que permeia a vida da gente e a obra também. E eu costumo contar um caso, Sanches, muito interessante. Todas as vezes que eu ia para Arari, até bem pouco tempo atrás isso acontecia. Quando eu passava de Bamburral, o último povoado, antes de chegar na sede, dava um frio no coração, uma taquicardia, sabe? Como se eu fosse rever uma antiga namorada. Então, é um sentimento inexplicável esse que a gente tem pela cidade, que a gente escolheu para ser a cidade do coração da gente. Muito bom. Eu quero agradecer aí ao nosso ouvinte da Rádio Fala Sanches Web, aos colegas acadêmicos da Academia Arariense de Letras, da qual o nosso querido escritor Pedro Neto é o presidente. Né? E você, sócio-correspondente. Sou sócio-correspondente. A Academia Vianense de Letras, que também é da região, que certamente nos escuta aqui, né? A Academia Literária do Maranhão. Né? Nós temos nesse momento pessoas da Academia Literária do Maranhão nos escutando, né? Temos também pessoas da Academia Maranhense de Letras, que sempre nos escutam aqui, da Academia Ludovicense de Letras, da nossa querida Academia de Passo do Lumiar, que no dia 11, né, completou agora 18 anos de fundação, né? Tá certo? Então temos aí também o grupo da Academia de Ciências e Belas Artes, né, da qual nós fazemos parte também, né? A CAPREV, a Academia de Ciências, Letras e Arte de Presidente Vargas, que também nos escuta. Temos uma turma boa aí escutando a gente, cara. E temos também a Academia Rosariense de Ciências, Letras e Artes, né? Que nos escuta também. É recente essa academia. Recente, academia recente. Já fecunda, né? A Academia Coroataense também está nos escutando, vai ser fundada no dia 31 agora desse mês de maio, né? Nós vamos estar presentes lá. Maravilha. Então, Pedro Neto, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? E lógico que não vai esquecer da Academia Maranhense de Trova, da qual nós vamos conversar um pouco também daqui a pouco, né? Sim. E outras que nós vamos citar ao decorrer do nosso programa, como a Federação da Academia de Letras do Maranhão, que nós temos pessoas escutando a gente também da Federação, da Sociedade de Cultura Latina do Maranhão, da União Brasileira de Escritores, que nos escuta também, né? Maravilha. Então, muita gente, a vida né? assim.
Como você descreveria a sua família e como ela contribui para a sua formação como escritor e professor, Pedro Neto? Olha, uma excelente pergunta. Meu pai era comerciante, depois, por algumas agruras, alguns problemas do destino, da vida, ele se tornou lavrador, viajou para a Serra Pelada, foi garimpeiro também. Então, meu pai sempre foi um exemplo de dignidade, de caráter, um homem muito forte, que fazia de tudo para alimentar os filhos. Somos 7 filhos. A minha mãe, a dona de casa, aquela mulher ordeira, uma mulher também de fibra. O tempo que meu pai ficou na Serra Pelada, no garimpo do Pará, ela tomou conta desses 7 filhos, lavava roupa para quase a metade da vizinhança, para garantir o nosso sustento. E de uma forma ou de outra, Sanches, eu herdei do meu pai esse caráter, né, essa dignidade ilibada, porque é inegociável a minha dignidade, o meu caráter. Da minha mãe eu herdei a sensibilidade. Minha mãe, apesar de ter pouco estudo, estou até o antigo 4º ano, minha mãe era uma boa letrista, ela fazia músicas, fazia paródias, inclusive para políticos locais em Arari, fazia música para prefeito, para deputados, e era uma artista, né, com toda a limitação de estudos que ela teve, mas ela tinha uma veia poética muito grande. E eu herdei isso da minha mãe. Herdei não só a veia poética na literatura, mas também essa sensibilidade. Minha mãe era uma mulher muito sensível, né? Lamentavelmente já perdi pai e mãe, mas é impossível a gente não ter dentro de nós essa referência paterna e materna, porque essas 2 referências elas vão conosco até o fim da nossa vida. Certo, querido Pedro Neto. Pedro Neto, como vocês sabem, ele é professor de geografia, é também escritor de diversas obras, né? E desses títulos, Pedro Neto, que você tem, qual você destacaria para a gente aqui, né, nesse momento? Olha, eu sou professor de geografia há 25 anos, formado pela Universidade Federal do Maranhão. Trabalho há mais de 20 anos na escola pública estadual e na escola pública municipal também. Trabalhei praticamente em todos os grandes pré-vestibulares de São Luís. E esse trabalho como professor de geografia foi o que catapultou, de uma certa forma, a minha jornada pelas letras. Porque eu tinha um costume, Sanches, de colocar poemas nas minhas provas. Eu trabalhava com conteúdo, vamos imaginar, relevo do Brasil, clima do Brasil, a população brasileira, né, o processo de globalização. Então, eu imaginava que colocando um poema sobre aquele assunto e desenvolvendo as questões em cima do poema, para o aluno fazer a interpretação do texto poético, isso seria mais fácil para ele, e era realmente. E aí um dia um aluno me perguntou exatamente isso. Pedro Neto, por que você não faz um livro com esses poemas que a gente gosta tanto? E dessa experiência nasceu Geografia, Prosa e Poesia, meu primeiro livro. E depois vieram outros livros, graças a Deus vieram prêmios literários e vieram muitas emoções também ao longo desses últimos 15 anos. Pedro Neto, eu sei que você é um trabalhador daqueles, né, que eu diria assim, é um workaholic, né, aquele cara que trabalha o tempo todo, não tem tempo. Você chegar aqui para esse momento nosso é uma dificuldade terrível, né? É um pai de família muito dedicado também, um amigo, né, uma pessoa que a gente pode contar nas horas que... Agora me diga das suas dificuldades, assim, dos seus desafios, né, que você teve na carreira literária, especialmente. Olha, o desafio que eu encontro na carreira literária é o mesmo que a maioria dos nossos pares encontram. Produzir um livro é um trabalho muito minucioso e realmente não é fácil. Quando você está com o livro pronto e faz um lançamento, é talvez uma das pouquíssimas oportunidades que você tem de vender a obra durante o lançamento. Depois existem algumas parcerias, já tem gente que consome a minha literatura, gente que gosta, gente que está em todos os lançamentos, ou quase todos, né, na medida do possível. Mas, Sanches, eu acho que o grande problema hoje é que o apoio, o incentivo à cultura no Maranhão e no Brasil é muito pequeno. As pessoas não têm essa preocupação, os poderes públicos constituídos, governadores, prefeitos, parece que eles não têm essa preocupação com a literatura, com a cultura de uma forma geral. Então são poucos os projetos de incentivo. E é importante que haja esse incentivo porque nós vivemos numa cidade que um dia foi conhecida como Atenas brasileira.
e havia uma produção literária muito forte em São Luís, muito pujante em São Luís. Hoje continua tendo. Nós temos grandes autores hoje em São Luís ganhando prêmios nacionais, fazendo parte de academias e desenvolvendo um trabalho formidável. Mas eu acho que o grande problema, o grande gargalo de quem escreve é o pouco incentivo. O brasileiro lê muito pouco. Para você ter uma ideia, a pesquisa revela que o brasileiro lê em média, e eu vou falar isso olhando para você que está nos vendo também, o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Se comparamos esse dado com o dado do argentino, os argentinos leem 12 livros por ano. Olha a diferença. Enquanto nós lemos 2 livros, o povo argentino lê 12 livros. Aqui, a juventude, de uma forma bem geral, ela se encontra em bares. Nada contra. Não tenho nada contra, absolutamente. Cada um faz da vida o que achar conveniente. A nossa juventude se encontra em bares, em festas. A juventude da Argentina se encontra em cafés, livrarias, bibliotecas. É diferente. E esse povo, o povo argentino, vivia num país que até a década de 50, 60 era considerado uma Itália dentro da América do Sul e da América Latina também. Tamanho era o nível de desenvolvimento socioeconômico e, sobretudo, sociocultural desse povo, né? A Argentina passou por vários problemas, ditaduras, como aconteceu com o Brasil também. Hoje é um país que tenta se levantar, tenta se erguer, tem problemas econômicos, mas ainda tem um desenvolvimento social relativamente alto, maior que o nosso. É verdade. Eu estive na Argentina, né, no momento em que a gente ia iniciar um trabalho na Lumar, né, nós iríamos adquirir um equipamento que faz tipo assim, ele retira a bauxita do navio, né, que se chama aquele transportador de... Sim. E aí eu fui a uma empresa argentina lá na cidade de Mendoza, né? Mendoza. E aí então, rapaz, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que aí eu tive a sensação que você tem aí. Rapaz, é diferente, é muito diferente a questão cultural. Eles falam da Argentina com um conhecimento profundíssimo, Pedro. Verdade. Eles falam das coisas assim que a gente fica... É o que você está falando, é o diferencial da leitura, né? Que faz as pessoas se transformarem, né? A leitura enobrece o homem, né? Vai enlarguecendo os horizontes. Como que você vê a evolução da literatura brasileira e qual o seu papel nesse processo? Eu diria que a evolução ela hoje é um tanto quanto lenta. Qual é o grande autor brasileiro hoje? A gente, quando fala de um grande autor vivo, a gente lembra, por exemplo, do Chico Buarque de Holanda, né, que ganhou alguns prêmios importantíssimos. Tem livros belíssimos como Leite Derramado, peças teatrais que fizeram grande sucesso na década de 70, inclusive dentro do regime militar. Então é um nome muito forte, mas poucos nomes saltam aos olhos diante do público brasileiro. Existe também um autor brasileiro que tem hoje um nome muito grande no mercado internacional editorial, que é Paulo Coelho. Paulo Coelho já vendeu mais de 100 milhões de livros e já foi traduzido para mais de 70 idiomas. É realmente um fenômeno. E por incrível que pareça, tem muita gente que critica a literatura de Paulo Coelho, né? Eu acho um pouco de... Não existe um bom senso na hora que você faz uma crítica a um homem que consegue chegar a tantos lugares. Não é possível que essa literatura seja tão rasa se esse cara consegue vender tanto, se esse cara consegue chegar a tantos lugares e emocionar tanta gente. Eu, particularmente, já li algumas obras de Paulo Coelho, como As Margens do Rio Piedra, Sentei e Chorei, o Demônio e a Senhorita Prim, que é um livro fantástico, falando do embate entre o bem e o mal que existe dentro do ser humano. Tem Brida, dentre outros livros, né? Então, hoje a gente não pode falar do apogeu da literatura brasileira, mas a gente pode dizer que essa literatura continua sendo farta. Hoje no Brasil existem milhares de escritores, não são centenas, são milhares de escritores, inclusive São Luís é uma referência. A antiga Atenas brasileira, ela continua sendo referência na produção literária e tem produzido bastante. Você que conhece os concursos literários que têm acontecido aqui, inclusive um deles, capitaneado pelo Coronel Furtado, que tem feito um trabalho belíssimo com essa questão dos concursos literários, sabe que tem gente participando efetivamente do Maranhão e de todo o Brasil. Pedro, você participa de várias academias, né? Qual a importância das academias no seu entendimento para o desenvolvimento da literatura, da arte, da cultura
e, de forma geral, da educação do brasileiro? Eu acredito que a academia ela seja um suporte para o escritor, né? Ela funciona como um referencial. Eu faço parte da Academia Arariense de Letras, Artes e Ciências, estou presidente, com muito orgulho, encerrando o meu mandato agora em dezembro. Fizemos um trabalho, inclusive, muito bom. Modéstia à parte, no primeiro ano da administração da nossa equipe, inclusive com um concurso literário envolvendo estudantes no ensino médio de Arari, com 300 estudantes. E agora, no dia 24 de maio, a gente vai lançar a coletânea, os 40 melhores poemas desse concurso literário. Ficou lindo o livro. Eu até fiz exatamente. Você foi parte da comissão avaliadora e julgadora e fizeram um trabalho fantástico. Né? Então, além da Academia Arariense de Letras, eu faço parte da ALMA, que é a Academia Literária do Maranhão. Você é meu confrade na ALMA, como é meu confrade também na ALAC. E, basicamente, porque quando a gente chega aos 50, o tempo vai ficando menor. E eu tenho um filho de 5 anos, né, que ama estar comigo. Então, aos poucos eu fui saindo de algumas academias, né, com o coração apertado, mas era necessário ter um pouco mais de tempo para a família. Mas eu acredito, Sanches, eu acredito muito no papel das academias como referência para os escritores. Eles precisam desse espaço. É uma pena que o poder público não dê às academias o devido valor. E quando existe um projeto do governo de incentivo à cultura, de incentivo à literatura, normalmente ele vem com tanta burocracia que as academias não conseguem se inserir no contexto e absorver os recursos para se desenvolver como entidade. Verdade. Eu quero aqui mandar um abraço para o nosso querido Sanatiel Pereira, que nos ouve também agora. Sanatiel. Quero também mandar um abraço para o nosso querido Regis Furtado, que é o presidente da academia, da Academia Literária de Maranhão, né? Amigo nosso também, né? Mandar um grande abraço para o Ferreira da Silva, que é um destemido. Rapaz, esse cara devia ganhar um prêmio, né, rapaz? Eu não vou nem dizer qual o prêmio, porque depois eu vou começar a ver, mas ele merece, acaba bom, trabalhador dedicado demais. Né? E nós temos aqui no Maranhão, Pedro Neto, muitas pessoas dedicadas à literatura, né? Pessoas que realmente fazem a diferença onde estão, né? É verdade. Mas temos também, Pedro, um lado que você falou da academia, que eu acho que tem que considerar, que são acadêmicos, que entram para as academias só para terem títulos de acadêmicos, cara, e não trabalham, não buscam se desenvolver, não buscam desenvolver a arte, a cultura e a literatura da forma que deveria. Eu acho que nós temos também o desafio de ter, nos nossos grupos, inclusive, né, pessoas mais dedicadas, né, como a Wanda Cunha, por exemplo, né, pessoa extraordinária, bem lembrado, né, puxando na AMT, né. E aí, se a gente fosse citar aqui, nós temos vários exemplos, né, de pessoas que certamente você vai lembrar aí, né, que no dia a dia estão aí fazendo a coisa acontecer, né. Você suscitou aqui Ferreira da Silva, que é realmente um guerreiro, um cara muito aguerrido, à frente da Academia Luminense de Letras, da qual eu participei há alguns anos e tenho uma alegria muito grande. Inclusive indiquei Ana Silvia, que foi presidente da ALAC, que hoje é secretária da nossa gestão, e ela agora compõe a Academia Luminense e vai ser realmente uma peça muito importante, porque é uma mulher muito dinâmica. Né? Você citou também Wanda Cunha. Wanda Cunha é uma pessoa extraordinária. Né? Wanda Cunha tem o poder da palavra, não só na prosa, como na poesia. Presidente da Academia Maranhense de Trovas, continua o legado de Carlos Cunha, né, que é uma lenda da literatura maranhense. Não podemos esquecer o Coronel Furtado, que é um baluarte hoje da produção literária, do apoio à literatura, né? Presidente de academia, inclusive hoje com uma dimensão nacional. Né? Apesar de todos os afazeres, ele tem feito esse trabalho extraordinário de levar adiante a literatura. Regis Furtado é um outro nome que me vem à memória. E também, além dessas pessoas, a gente não pode esquecer autores como José Neres, que é um cara extraordinário, de uma prosa simples e ao mesmo tempo, né? Muito sofisticada. Tem Antônio Ailton, que é um grande nome da poética. E Carlos Sanches, que está escrevendo um livro atrás do outro, um cara que tem uma inspiração ímpar. E Pedro Neto, né? Opa, que bondade sua. Pedro Neto, você falou um negócio interessante, né, rapaz? Mas também nós temos, Pedro, que
reconhecer que a Academia Maranhense de Letras, né, ultimamente, ela deu uma abertura, né, para que esses movimentos literários também começassem a chegar, né, de uma certa forma, com maior intensidade em algumas áreas que estavam, para mim, assim, um pouco, né, reservadas, né. Então, também a gente tem que avançar, tem que considerar isso. Aí já tem uma academia também lá uma academia ali do Itaquibacanga também, que já tem, né, uma projeção, né, já começa, né. E assim a gente vai, né, Alcântara, né? Alcântara, que inaugurou recentemente. Né? É verdade. Okay. Então, Pedro, nós escrevemos também alguns livros em parceria, né? Sim. Então, vamos falar um pouco sobre essa parceria? Vamos lá. O que você acha sobre a questão da importância de parcerias, né? E fale um pouco sobre o livro Trovoar, a nossa antologia da LPR que temos junto, Borboletas e Colibris. Borboletas e Colibris, um sucesso, né? Eu tenho um carinho muito grande por Borboletas e Colibris, o primeiro livro da nossa parceria, um livro que a gente produziu e rapidamente se esgotou, né? Inclusive com perspectiva de fazer uma nova edição. Além de Borboletas e Colibris, as borboletas são as crônicas do Sanches, os colibris são os contos que eu produzi. E além disso, para bem aqui um pouquinho, Sanches,